Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, o capítulo 10, nós leremos dos versículos 1 até 31. Marcos 10, de 1 a 31. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre o assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir, receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Marcos escreveu para informar os seus leitores que Jesus é o Messias, aquele que inaugura o reino de Deus na terra através da sua morte e ressurreição. Isso já ficou claro para a gente. E durante a escrita, Marcos tem a intenção de mostrar para a gente que está lendo como esse reino é,
Como que a gente faz parte desse reino e o que isso afeta a nossa vida no dia a dia, nas coisas mais comuns da vida. E segundo Marcos, o reino de Deus, ele opera em duas dimensões. A primeira dimensão é aquela em que o reino vai ser completamente consolidado no último dia, quando Jesus voltar em glória. Mas a segunda dimensão do reino, e Marcos está mostrando isso para nós, passagem após passagem, é que esse mesmo reino já se manifesta agora no presente. Como se já estivesse acontecendo na vida dos discípulos. Então Jesus já está reinando através da vida dos discípulos. E os discípulos são como que embaixadores do reino que um dia será consumado em toda a terra. Por onde eles vão, eles são representantes desse reino. Eles são chamados a viver nesse mundo como se já estivessem vivendo no reino eterno de Deus. Então, aqui na terra, Jesus os chama a ter a sua mentalidade, a ter os seus valores, os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus comportamentos, tudo isso moldados à justiça, à santidade, que serão marcas características do reino de Deus. O que isso significa na prática? Que eles devem cumprir a vontade de Deus na terra, como ela já é cumprida no céu. É assim que Jesus termina a sua oração, aquela oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. E é isso que Marcos está mostrando para nós. Jesus espera que a vontade de Deus seja feita na terra, sabe? Através de quem? De vocês, dos discípulos de Jesus. E essa passagem que nós estamos estudando aqui, que acabamos de ler, ela resume para nós alguns desses itens que o reino transforma nas nossas vidas. Como é que o reino de Deus muda, afeta a maneira com que nós vemos e a maneira com que nós lidamos com algumas das áreas mais importantes da vida? Nesse texto nós veremos 5 áreas que o reino de Deus transforma nas nossas vidas. Se você é um discípulo de Jesus, essas áreas serão transformadas na sua vida, porque o reino faz isso. A primeira área transformada pelo reino é o casamento. Olhe comigo novamente os versículos 1 a 12. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar, mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto, e Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. A primeira área transformada pelo reino é o casamento. Jesus está descendo no mapa, ele está indo em direção a Jerusalém. Jerusalém fica na região da Judéia, local onde ficava o palácio de Herodes. E é importante lembrar disso, daqui a pouco a gente vai retomar esse assunto. E como era de costume, as multidões vêm até Jesus, e Jesus ensina as multidões. Mas no meio da multidão, tem um grupinho ali que está sempre seguindo Jesus, principalmente conforme ele vai chegando em Jerusalém. É o grupo dos fariseus. E os fariseus querem pegar Jesus em alguma falha. Então eles fazem uma pergunta para Jesus: é certo um homem se divorciar da sua mulher? Lembre-se que essa pergunta é uma armadilha. E por que é uma armadilha? Porque foi exatamente esse assunto que levou João Batista à morte. Fez com que ele literalmente perdesse a cabeça, lembra?
quando ele confrontou Herodes, porque Herodes tinha se casado com a mulher de seu irmão, e por isso ele foi preso. Então esse assunto é um assunto perigoso para Jesus, porque será que Jesus vai ser a favor do que Herodes fez, ou vai ser contra o que Herodes fez? Se Jesus for a favor do que Herodes fez, então Jesus vai confirmar que ele não é o Messias, mas Herodes é o Messias. Se Jesus for contra o que Herodes fez, isso vai despertar o ódio de Herodes, e Jesus vai ser morto. Então, no final das contas, qualquer uma das duas opções está boa para os fariseus. Se Jesus for a favor ou contra, tanto faz, ele vai estar enrascado do mesmo jeito. E Jesus devolve, saindo das duas opções. Ele encontra uma outra opção, que é mais correta do que essas duas. E a opção de Jesus é fazer outra pergunta. Jesus pergunta para eles, o que Moisés disse? É legal responder uma pergunta com outra, né? Faz a pessoa pensar. E eles então citam uma passagem lá de Deuteronômio, capítulo 24, onde Moisés permitiu o divórcio, colocando regras para que não virasse bagunça, porque o negócio já estava acontecendo no meio do povo e precisava de uma regulamentação. E como é que Jesus responde a isso? Jesus afirma, versículo 5, que essas regras só foram escritas, olha que interessante, por causa da dureza de coração, não só daquelas pessoas da época, mas ele diz, mas de vocês, fariseus. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que o divórcio, ele só foi permitido por Deus. Ele nunca foi ordenado, ele nunca foi encorajado, ele só foi permitido na lei por causa da obstinação que o pecado causa nas pessoas. O coração se endurece e por isso o divórcio acontece. Na verdade, o que Deus ordenou está no que Moisés disse, mas não em Deuteronômio 24. E agora Jesus cita o que Moisés disse antes da queda ao pecado, lá em Gênesis 1 e 2. E Jesus faz um compilado de alguns versículos de Gênesis 1 e 2, e ele diz assim, a vontade de Deus sobre esse assunto estava lá desde o princípio. Ele diz, Deus fez homem e mulher, Deus os uniu em casamento. E então Jesus conclui, dessa forma, os dois deixam de ser dois e passam a ser um novo ser humano, uma só pessoa, apesar de ainda terem dois corpos diferentes. Mas eles se tornam um só diante de Deus, e se Deus os juntou assim, o homem não deveria separá-lo. Essa é a resposta de Jesus para os fariseus. E quando Jesus responde assim, ele não se coloca nem contra Herodes, para não atrair a oposição dele antes da hora, e nem se coloca a favor de Herodes, porque ele está citando o que Deus disse sobre o assunto antes que a lei aparecesse, desde Gênesis 1 e 2. Mas os discípulos, eles queriam saber um pouco mais a respeito disso, e eles perguntam para Jesus, e Jesus explica o que isso significa na prática, só para 12, dizendo, olha, qualquer separação, seja do homem, seja da mulher, e qualquer união com outra pessoa, consiste em adultério. A palavra adultério, ela se tornou uma palavra muito grave na nossa língua, nos nossos dias, mas ela basicamente significa algo que foi adulterado, algo que foi manchado, algo que foi corrompido. Então o que Jesus está dizendo é, qualquer divórcio corrompe o plano original de Deus, mancha, deturpa, como Herodes estava fazendo, bem ali na Judéia. O reino de Deus transforma a maneira com que nós enxergamos e com que nós tratamos o casamento. Deus criou o casamento. A vontade de Deus é a de que todos aqueles que se casam, que permaneçam casados. Essa é a vontade clara, ordenada de Deus na Bíblia. Mas nós sabemos que isso nem sempre acontece. E por que isso nem sempre acontece? O próprio Jesus deu a resposta para nós no versículo 5. Por causa da dureza do coração. O divórcio acontece por causa da dureza provocada pelo pecado no coração das pessoas. Sempre que um divórcio acontece, há pecado envolvido. Sempre. Ou de uma das partes, ou das duas partes. Sempre tem pecado no meio. É claro que para muitas pessoas nesse mundo, e até pessoas dentro da igreja, talvez para você que está me ouvindo nessa hora, isso aqui
soe como ofensivo. Isso soe como politicamente incorreto, não se deveria falar isso no tempo em que nós vivemos, mas é Jesus quem está falando, não sou eu quem está falando. O texto disse claramente para você aí. E por que Jesus diz isso? Porque Jesus não está pensando de acordo com os valores dessa terra. Jesus não está pensando de acordo com que a mídia ou com que a última ciência que surgiu pensa. Jesus está pensando com os valores do reino de Deus. O reino de Deus é o local onde a vontade de Deus é feita. E a vontade de Deus para o casamento nessa vida aqui que nós vivemos não está nas exceções. A vontade de Deus para o casamento não está naqueles divórcios que nós vimos, que nós experimentamos, que nós vemos em famílias. Divórcios que foram provocados pela dureza de coração, ou de um ou dos dois. A vontade de Deus não está nos divórcios. A vontade de Deus está na regra e não nas exceções. E qual é a regra? É a regra que Ele estabeleceu desde o princípio lá em Gênesis. Homem e mulher que se unem e vivem pelo resto de suas vidas, porque se tornaram uma só carne. Então, se você faz parte do reino de Deus, é assim que Deus te chama a pensar sobre esse assunto, sobre o casamento. Portanto, eu queria te desafiar a não se desanimar, ou não se espelhar em uniões que deram errado. Muitas vezes, nós vemos divórcios e isso nos desanima, pensando sobre o casamento. Ou isso serve como um motivador para fazer a mesma coisa. Bom, se fulano se divorciou, eu também posso. Não era isso que Deus queria que nós fizéssemos. Deus também não queria que nós ouvíssemos desculpas que minimizam a feiura do que é o divórcio. Porque a vontade de Deus é que nós nos voltemos para o princípio e tratemos o casamento como Deus trata. O reino de Deus transforma a maneira com que nós vemos e com que nós tratamos o casamento, mesmo que isso pareça loucura para esse mundo que está endurecido pelo pecado. Essa é a primeira área. A segunda área que o reino de Deus transforma nas nossas vidas é a respeito das crianças. Olha que interessante. As crianças. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 13 até 16. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. A segunda área que o reino transforma nas nossas vidas é como vemos as crianças. Jesus provavelmente ainda estava lá na casa com os discípulos, onde ele explicou a respeito do que o divórcio significa. E isso não impede que alguns pais tragam suas crianças até Jesus para que ele as toque, para que ele as abençoe. Mas os discípulos, eles não impedem. Eles repreendem essas pessoas que estão trazendo as crianças. E por que os discípulos fazem isso? Talvez os discípulos estivessem bem intencionados. A gente pode imaginar aqui, talvez eles estão imaginando que Jesus está cansado, deixa o mestre descansar. Talvez eles estivessem pensando, poxa vida, mas se as crianças entrarem, a gente vai perder essa aula particular que está tendo com Jesus. Ele está explicando para a gente o que o divórcio significa, o que é o casamento, então é melhor que elas não entrem agora. Ou talvez os discípulos estejam motivados por questões não tão boas assim, como era comum de se tratar as crianças naquela época, e ainda é hoje para muitas pessoas. Empecilhos, elas vão atrapalhar. Melhor deixar elas do lado de fora e não aqui, onde nós estamos, do lado de Jesus. Mas o fato é que Jesus é quem repreende quem pensa assim. E Jesus fica indignado. Ele fica insatisfeito com aquilo e ele diz para os discípulos de forma bem alta: deixem que os pequeninos venham a mim. Não impeçam os pequeninos de se achegar a mim. E ele diz assim, porque o reino de Deus é deles. O que Jesus está dizendo aqui? O reino de Deus é dos pequeninos. Será que o que Jesus está dizendo aqui é que toda e qualquer criança já faz parte do reino de Deus desde que nasce? É isso que ele está dizendo?
Se é isso que ele está dizendo, quando essa criança cresce, ela perde o direito? E aí ela tem que se converter a Jesus? Será que é isso? O que significa que o reino de Deus é dos pequeninos? Provavelmente é o que Jesus diz nos próximos versículos. A partir do versículo 15, ele explica isso. E ele coloca aquelas crianças no seu colo, ele as toca, ele as abençoa. E enquanto ele está fazendo isso, ele diz: só entra no reino de Deus quem o recebe como uma dessas crianças aqui. E dessa forma, Jesus está deixando bem claro a que tipo de pequenino ele está se referindo. Ele se referia ao seguinte: o reino de Deus é daqueles que ouvem e daqueles que aceitam o que o reino significa, junto com os valores do reino, da mesma maneira com que uma criança faz isso. Em outras palavras, para participar do reino de Deus, é necessário que nós sejamos humildes e que nós estejamos abertos a ouvir o que Jesus tem a dizer sobre o reino. É interessante que crianças são dessa maneira, né? Quando a criança tem interesse numa coisa, ela quer ouvir tudo. Quem já teve experiência de colocar a criança para dormir, ela quer ouvir a mesma história 2, 3, 4, 5 vezes e pede para repetir a 6ª vez. Quando a criança tem interesse em algo novo, ela ouve cada detalhe que é dito, ela quer prestar atenção às coisas, ela aceita tudo aquilo como verdade. E é assim que nós devemos ouvir a Jesus. Ouvir a Jesus com interesse, ouvir a Jesus com fé em tudo aquilo que ele diz a respeito do reino de Deus. E enquanto fazemos isso, nos livramos do orgulho, nos livramos daquele sentimento de que nós já sabemos de tudo e deixamos que Jesus nos diga como o reino funciona. Para os pagãos, as crianças só tinham valor para propagar a linhagem da família. Para os romanos, elas só tinham dignidade quando se tornavam guerreiros, ou no caso das mulheres, quando gerassem guerreiros para o Império Romano. Para os judeus não era muito diferente, não. Em alguns casos, as crianças eram mais tratadas como maldições do que bênçãos. E para a nossa geração? Para a nossa geração não é muito diferente, não. Ou a nossa geração trata as crianças com rejeição, ignoram as crianças, ou trata como ídolos, paparicando as crianças. Como seria tratar as crianças com rejeição? São aquelas pessoas que não têm paciência com crianças, querem se ver longe de crianças pelo resto de suas vidas. Exemplos: pais, até crentes, ou melhor, casais crentes que sequer querem ter filhos, ou se tiveram filhos, sequer querem ter filhos novamente, porque crianças são uma praga. Eles atrapalharam tudo no meu programa, eles atrapalham a vida. Há aqueles, talvez mais velhos, que não querem ver crianças por perto, idosos que não têm paciência com crianças. Há aqueles que até mesmo dentro da igreja acham que as coisas de igreja são só para eles. E as crianças, criança atrapalha. Seria melhor que elas estivessem num outro lugar, não aqui, porque aqui é o nosso ambiente de ouvir a Jesus. Por outro lado, tem aquelas pessoas que tratam as crianças como se fossem ursinhos de pelúcia. Não só quando são parecidas com ursinho de pelúcia, mas quando vão crescendo. Então, tratam as crianças como se elas nunca fossem crescer e prolongam essa infância durante a vida e acabam criando adultos completamente dependentes dos pais, adultos que não querem sair da casa dos pais, que não conseguem resolver as coisas sozinhos e que sequer querem pensar em casar. Por quê? É muito mais fácil viver aqui na barra da minha mãe. Por que eu vou enfrentar uma família? Bom, isso pode ser verdade para o mundo, mas para o reino de Deus, não. O reino de Deus transforma a maneira com que nós enxergamos e com que nós tratamos as crianças. Se nós fazemos parte do reino de Deus, as crianças não são um empecilho, e muito menos são um ídolo para nós. As crianças, de acordo com o que Jesus está dizendo aqui, são um modelo a ser seguido no discipulado. Você quer aprender a seguir Jesus? Então você olha para as crianças. Olha para as crianças
E aí você aprende muito sobre como Deus espera que nós sigamos a Jesus, completamente interessados no que Jesus tem a dizer, completamente humilhados e completamente dispostos a crer em tudo o que Ele diz. Em outras palavras, crianças não só deveriam ser bem-vindas em nossas famílias, não só deveriam ser bem-vindas nos nossos cultos como igreja, crianças deveriam ser o alvo da nossa observação. Nós temos muito a aprender com as crianças. Nós devemos ouvir as histórias de Jesus sobre o reino de Deus da mesma maneira com que uma criança ouve uma boa história. E nós devemos crer naquilo que Jesus está dizendo, da mesma maneira com que uma criança acredita em tudo que nós contamos para ela numa boa história. Nós precisamos de mais crianças. Precisamos ter as crianças por perto. E precisamos imitar as crianças nesse sentido, porque o reino de Deus transforma a maneira com que nós vemos e com que nós tratamos as crianças. Terceira área transformada pelo reino: as riquezas. As riquezas. Versículos 17 até 22. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O reino de Deus transforma as riquezas, a maneira com que vemos as riquezas. Jesus sai daquela casa, Jesus volta a caminhar para o sul, rumo a Jerusalém, e durante o percurso um homem corre até ele, um homem se prostra na sua frente e pergunta para ele: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Para os judeus, de acordo com o Antigo Testamento, haveria um dia em que o mundo deixaria de ser esse mundo que sofre com o mal, com a dor, com a perda, com o pecado, e passaria a ser um mundo onde a paz e a justiça de Deus reinariam por todo o sempre. A esse tempo eles chamavam de a era por vir, que começaria quando o reino de Deus começasse, de fato, aqui na terra. Por isso, quando nós lemos no Novo Testamento, principalmente, expressões como vida eterna ou como reino dos céus, é a esse novo tempo que os autores estão se referindo. O tempo em que Deus vai implementar o seu reino eterno sobre toda a terra, que vai ser renovada. E é sobre isso que esse homem está perguntando a Jesus. O que esse homem está perguntando é o seguinte: como é que eu faço para garantir o meu lugar nesse novo mundo? E a resposta de Jesus é feita em duas partes. Na primeira, ele repreende aquela postura que foi espalhafatosa. O homem chegou, se ajoelhou, chamou Jesus de bom mestre. Jesus diz: olha, isso mais parece bajulação, é mais ou menos como se ele estivesse dizendo isso. Isso mais parece bajulação do que sinceridade. Então pode parar com esse negócio. E a segunda maneira de Jesus responder é citando um resumo de alguns mandamentos presentes no Antigo Testamento. E aquele homem responde com audácia de dizer que tem obedecido a tudo aquilo desde que era jovem. O cara era o Jesus versão 2.0. Ele diz: eu tenho obedecido a tudo isso, então por que ele está ali diante de Jesus? Se ele já faz tudo certo e correto, por que ele veio atrás de Jesus? Esse homem com certeza tem um alto conceito de si mesmo. E a resposta de Jesus é fantástica. A resposta de Jesus diante de alguém orgulhoso, de alguém que acha que tem uma justiça própria muito boa, de alguém que bajula, quando na verdade quer só esbanjar uma religiosidade, a resposta de Jesus é tratar essa pessoa com amor. Olha que fantástico o versículo 21, Jesus olha para ele com amor. Você está tão enganado. E Jesus diz para ele: você quer mesmo fazer parte do novo mundo? Quer mesmo fazer parte do reino de Deus? Então você não precisa fazer isso que você está fazendo. Só te falta uma coisa.
Faz o seguinte, abra mão de tudo que esse mundo pode te oferecer. No caso desse homem, a gente vai ver que era vender os bens dele, era doar o recurso para os pobres. E Jesus diz, depois que você fizer isso, vem aqui e me siga. Tenha fé em mim e me obedeça. E como é que aquele homem responde? Aquele homem responde como muitas pessoas durante a história responderam ao chamado de Jesus. Ele foi embora triste. Triste. Porque ele amava demais aquelas coisas que o mundo oferece, mais até do que participar do reino de Deus. O texto diz que ele era dono de muitas propriedades, por isso ele não quis abrir mão das riquezas desse mundo para herdar um tesouro no céu, no novo mundo. O reino de Deus transforma a maneira com que nós enxergamos e com que nós tratamos as riquezas. Não que Deus condene todo e qualquer tipo de bem, de posse. O próprio Jesus dependia dessas coisas, né? Jesus ficava em casa, se hospedava na casa de alguém. Jesus comia algum tipo de comida, então era necessário dinheiro para essas coisas. Jesus não está condenando isso. A questão é que essas coisas, quando não são encaradas com a perspectiva do reino de Deus, essas coisas têm a capacidade de cegar os nossos corações e de nos tornar prisioneiros desse mundo, a ponto de nós rejeitarmos o mundo muito melhor que está por vir. A vida eterna só é para aqueles que entenderam que os bens e as riquezas deste mundo, por mais que essas coisas sejam satisfatórias, por mais que facilitem a nossa vida, essas coisas são um perigo. E quem faz parte do reino de Deus entendeu isso. Essas coisas oferecem muitos prazeres, oferecem muitos confortos nessa vida, mas ao custo de nos tornar escravos. Nós nos tornamos escravos do sucesso, nos tornamos escravos do trabalho, nos tornamos escravos do dinheiro, nos tornamos escravos dos sonhos, das propriedades. Quanto mais você tem, mais você quer ter. Quanto mais você conquista, mais você tenta preservar aquilo que você... Eles utilizam, sim, dos recursos que esse mundo oferece, mas eles não permitem que esses recursos os dominem. Não permitem que esses recursos os atrapalhem de olhar para o próximo, de ajudar o próximo e de seguir Jesus, que era o que estava fazendo com aquele homem. Se entre ajudar o seu próximo e seguir a Jesus, você prefere apenas correr atrás de coisas como carreira, sucesso, dinheiro, posses, riquezas, significa que o reino de Deus não é para onde você está indo. Porque o reino de Deus transforma a maneira com que nós enxergamos as riquezas. A quarta área transformada pelo reino é a salvação. Como vemos a salvação? Versículos 23 até 27, acompanhe comigo a leitura. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram admirados, muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O reino de Deus transforma como vemos a salvação. Depois que aquele homem vai embora, triste, mas ao mesmo tempo orgulhoso, Jesus se volta para ele, ou melhor, para os discípulos, e diz que é muito difícil aqueles que possuem muitos bens e recursos nesse mundo, é muito difícil que eles entrem no reino de Deus. Como assim, Jesus? Foi o que os discípulos pensaram. Eles estranharam a fala de Jesus. E por que eles estão estranhando? Porque para os judeus, se algum deles, algum cidadão judaico, fosse fiel aos mandamentos, aquele homem tinha dito que era fiel aos mandamentos, e ao ser fiel aos mandamentos, ficasse rico, ou herdasse algum tipo de riqueza, isso era sinal da bênção de Deus sobre aquela vida. Deus estava abençoando aquele homem. Hoje em dia as pessoas ainda pensam assim, né?
Então, o que Jesus está dizendo é, não, mas isso é um impeditivo. Realmente o fato dele ter muitas riquezas é um impeditivo para que ele herde o reino de Deus. E os discípulos perguntam a Jesus, que história é essa? E Jesus insiste, Jesus repete, isso é muito difícil. E para ilustrar isso, Jesus apresenta para eles uma espécie de parábola. Porque olha a parábola que ele coloca aqui. Ele diz assim, é mais fácil alguém fazer um camelo que pode chegar até 3 metros de altura e pesar 600 quilos. É mais fácil passar um bichão desse pelo buraco de uma agulha, que na época era feito com ossos, que media mais ou menos o tamanho de um dedo, do que um rico entrar no reino de Deus. Nos nossos dias, essa comparação seria como você tentar colocar todo o oceano dentro de uma garrafa. Você consegue? Não, né? É impossível. Então é isso que Jesus está dizendo. É impossível. É difícil ouvir essas coisas, né? Pois foi difícil também para os discípulos. O texto diz no versículo 26 que eles ficaram admirados. A ideia aqui é de que eles ficaram em pânico. E aí eles então concluíram, se é assim, quem é que pode entrar no reino? Quem é que pode ser salvo? Você precisa aqui pensar sobre como eles pensavam a respeito de um judeu rico. Quando eles viam um judeu rico, como aquele homem que acabou de ir embora, se esse cara é obediente a Deus e é rico, é porque Deus está abençoando ele. E naturalmente Deus está aprovando esse homem. Mas agora Jesus está dizendo que isso não garante a passagem para o novo mundo. Isso não compra um lugar cativo no novo céu e na nova terra. Então o que garante? Como é que alguém pode fazer parte do novo mundo de Deus? Jesus responde no versículo 27, ele diz, na verdade não há nada que o ser humano tenha, não há nada que o ser humano possa oferecer para comprar uma passagem para o reino. Nada do que você pode fazer, nada do que você tem é suficiente para que você herde o reino de Deus. E ele diz para vocês, sejam ricos, sejam pobres, todos os homens, é impossível. A menos que Deus faça algo. Porque para Deus tudo é possível, mas para vocês não. O reino de Deus transforma a maneira com que nós enxergamos e tratamos a salvação. De fato, nós precisamos dar muita atenção ao que Jesus está dizendo nesse texto, porque é algo muito sério. Primeiro, sobre o que ele está falando a respeito dos ricos. Tem gente que queria arrancar essas páginas da sua Bíblia. Porque olha que interessante, Jesus é muito claro, dizendo que é impossível um rico entrar no reino de Deus. As suas riquezas nessa vida, fruto da bênção de Deus, ou não sendo fruto da bênção de Deus, essas riquezas não servem para nada para comprar um lugar no novo mundo. Lá no novo mundo não é essa a moeda em vigor. Isso não importa para Deus. Como nós vimos, a riqueza, ela tem poder de nos seduzir, de nos cegar. As riquezas podem despertar o pior em nós. As riquezas podem nos fazer parar de olhar para o próximo, parar de ter misericórdia do outro que sofre, e pior, as riquezas podem nos tornar escravos a ponto de que não queiramos mais seguir a Jesus. Significa então que ser rico é pecado? Bom, não é isso que Jesus está dizendo. Pelo menos não está dizendo nesse texto. O que Jesus está afirmando, ele já disse que as riquezas são um perigo, e ele está dizendo que as riquezas não servem nada para garantir um lugar no reino de Deus. Isso o dinheiro não pode comprar. E a gente tem que olhar para isso com muita atenção. Tem gente que talvez não tenha nada, mas sonha em ser rico. Você precisa lembrar que a riqueza para Deus não significa nada. A segunda coisa que Jesus diz é mais importante ainda. É o que ele diz a respeito de todos nós. Porque Jesus diz que o rico tem um problema. As suas riquezas não servem para nada no reino, mas ele diz que os pobres também têm um problema. Porque nada do que o pobre tenha, ou nada do que o pobre possa fazer, ou o rico também, pode comprar para ele o direito de herdar o reino de Deus. Jesus diz, é impossível para os homens, para qualquer um, para o rico, para o pobre. É impossível aos homens herdar um lugar no reino de Deus. É impossível para o homem conquistar a salvação por seus próprios méritos, a menos que Deus faça algo por nós. E a boa resposta é que Deus fez. É exatamente por isso que Jesus estava no mundo. É exatamente por isso que Jesus veio. Jesus veio para sofrer no nosso lugar,
a pena, o castigo que os nossos pecados mereciam. Jesus veio para nos libertar do coração endurecido que nós temos. Jesus veio para nos libertar das amarras do pecado. Jesus veio para abrir o caminho do novo mundo, da nova vida, da nova criação. Jesus veio para nos perdoar e nos libertar dos nossos pecados. Por isso, a mensagem do reino de Deus transforma a maneira com que nós vemos e com que nós tratamos a salvação. Nada do que você tem de bom para oferecer pode comprar a salvação. Nada do que você faça de bom pode te dar o direito de receber a salvação. Só Deus pode salvar você. Só Deus pode salvar você desse mundo para o mundo vindouro, e você precisa reconhecer isso diante dele. Você precisa deixar isso transformar o seu coração, quebrar o seu coração. Você não tem nada de bom para oferecer para Deus, é Deus quem tem algo de bom para te oferecer. Não há mérito nenhum em nós. Todos os que são salvos por Jesus são salvos pela fé no que Deus fez por eles na cruz. Na cruz é onde Deus nos salva. Nada mais e nada menos do que essa mensagem. A quinta e última área que o reino de Deus transforma nas nossas vidas é como nós vemos as renúncias. Como vemos aquilo que renunciamos. Olhem os versículos 28 até 31. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. A quinta área que o reino transforma é a maneira com que vemos as renúncias por Jesus. Depois de ver aquele exemplo do homem rico e ouvir isso que nós acabamos de ouvir da boca do próprio Jesus, os discípulos ficam assustados. Então Pedro toma a frente dos outros, representando os outros, e Pedro diz assim: Senhor, se é assim, nós não fizemos como aquele homem rico. Nós não fomos embora tristes porque tínhamos muitas coisas. Nós deixamos tudo que nós tínhamos, apesar de ser pouco, né? Eles não eram ricos, e nós seguimos o Senhor. Será que isso é suficiente? Talvez você esteja fazendo essa pergunta nessa noite. Senhor, eu não tenho muita coisa, mas eu estou disposto a renunciar o que tenho para seguir Jesus. Eu quero o novo mundo, eu quero participar do reino eterno de Deus. Será que é suficiente? Será que é suficiente crer em Jesus e seguir a Jesus? Não precisa de mais nada. Jesus responde: todo aquele que por minha causa e por causa da mensagem de salvação que eu trouxe ao mundo, que é o Evangelho, todo aquele que abre mão daquilo que tem de mais precioso para poder me seguir, todo aquele que abre mão talvez dos seus bens, que abre mão dos seus negócios, que abre mão até mesmo da presença de familiares que podem te atrapalhar de me seguir, todos aqueles que fizerem isso não ficarão sem recompensa, vão ser recompensados. Fazer aquilo que Jesus tinha dito para o homem rico e que os discípulos estavam fazendo significa pagar um preço muito alto. Seguir a Jesus significa abrir mão de tudo e de todos que te atrapalham de segui-lo. Isso é muito caro. Isso exige muito sacrifício. É dizer não para aquilo que esse mundo tem de melhor para te oferecer, para dizer sim para aquilo que o novo mundo, que é infinitamente melhor, tem para nós, o reino de Deus. Porém, quem faz isso não vai receber apenas uma recompensa futura lá numa vida eterna, no mundo por vir, como Jesus diz, mas ele diz, nessa terra ainda, nessa era presente, vai receber 100 vezes mais, vai desfrutar de muitos benefícios. E os benefícios aqui ele pinta como novos tipos de riquezas, novos tipos de tesouros e uma nova família.
novos tipos de amizades, novos tipos de laços, de vínculos com a família de Deus, o povo de Jesus. Por isso muitos, ele diz no versículo 31, muitos que hoje parecem ser os primeiros na fila, nós sabemos de quem Jesus está falando. Jesus está falando daquelas pessoas que estão acostumadas a terem o bom e melhor, do bom e do melhor. Aquelas pessoas que estão acostumadas a sempre ser tratado como melhor que os outros, sempre ter o primeiro lugar sobre tudo, sempre mandar e a gente tem que obedecer. Aquelas pessoas que são tratadas realmente como se fossem diferentes. Jesus diz, muitos desses serão os últimos na fila para participar do reino de Deus no novo mundo. Se é que vão entrar, vão precisar se arrepender antes. E Jesus diz, e aqueles que estão por último sempre? Talvez você esteja pensando, e eu? E eu que sou sempre rejeitado, que sou sempre humilhado, que sou sempre maltratado, e os últimos, Jesus diz, se vocês me seguirem nessa vida, vocês serão os primeiros a experimentar as riquezas do reino de Deus. Eu vou colocar vocês na frente da fila, serão os primeiros a entrar pelos portões da Nova Jerusalém. Que notícia maravilhosa, irmãos. O reino de Deus transforma a maneira com que nós enxergamos e tratamos as renúncias. Para as pessoas que não querem saber nada de Jesus, ou que não conhecem Jesus, fazer esse tipo de sacrifício descrito por Jesus nesse texto é loucura. E parece loucura mesmo, né? Pense comigo, o que Jesus disse para nós até agora no texto. Ser fiel ao casamento é loucura para o mundo. Não só isso, mas aprender com as crianças, isso é loucura. Olhar para as riquezas e não ser controlado pelas riquezas para o mundo, isso é loucura. Reconhecer humildemente que eu não tenho nenhum valor em mim mesmo, que eu não posso comprar a minha salvação, é loucura para o mundo. E agora Jesus está dizendo, abrir mão de tudo aquilo que te afasta de seguir a Jesus, isso é loucura, isso parece coisa de outro mundo. Bom, e é coisa de outro mundo, é coisa de um mundo muito melhor do que esse que nós vivemos. Mas Jesus nos convida a ver todas essas coisas com a perspectiva do reino de Deus. Um dia nós vamos ser recompensados, um dia nós receberemos a vida eterna, e até lá, nós podemos desfrutar de pequenas grandes bênçãos, através da amizade, através da generosidade, através da hospitalidade de outros irmãos, os irmãos na fé, a família de Jesus. No reino de Deus, tudo o que nós renunciamos, tudo o que nós renunciamos para segui-lo, seguir a Jesus, nós recebemos de volta. Tudo o que Jesus está dizendo para você renunciar, você vai receber de volta, não em valores terrenos, mas em valores celestiais. Pode ter certeza disso. É o melhor investimento que você pode fazer. Melhor do que investir em qualquer mercado de ações. Esse é um investimento que tem a recompensa garantida. Jesus está dizendo, se você renunciou, eu vou devolver em valores celestiais. É claro que junto com essas coisas, nós vamos ter de enfrentar algo. Versículo 30, Jesus disse isso. Perseguições. Ele disse, vocês vão receber tudo isso, 100 vezes mais, mas com perseguições. Com a oposição daqueles que não amam a Jesus. A oposição das pessoas que não querem saber de Deus. Mas para aqueles que fazem parte do reino, isso também é uma espécie de bênção. Por que é uma espécie de bênção? Porque significa que nós estamos no caminho certo. Se o mundo que não quer saber de Jesus te ama e aprova a sua vida, tem algum problema com a sua vida. Porque essas mesmas pessoas odiaram Jesus, perseguiram Jesus, maltrataram Jesus, mataram Jesus. E Jesus disse, vão fazer o mesmo com vocês. Se vocês me seguirem como deveriam, vão fazer o mesmo com vocês. Vão perseguir vocês. Mas se nós seguimos Jesus, mesmo sendo perseguidos, do mesmo jeito que Ele ressuscitou ao terceiro dia para entrar na glória do seu Pai, nós também vamos ser ressuscitados em glória. E nós vamos viver com Ele por toda a eternidade no novo mundo de Deus, que vai ser inaugurado com o seu retorno sobre essa terra. O reino de Deus, queridos, transforma a maneira com que nós vemos e com que nós tratamos as renúncias. No reino de Deus, todo não que nós dizemos para as coisas desse mundo vale a pena, porque a recompensa é garantida ainda nessa vida e muito mais ainda
na vida por vir. O reino de Deus transforma a maneira com que nós enxergamos e tratamos o casamento, transforma a maneira com que nós enxergamos as crianças, transforma a maneira com que enxergamos as riquezas, transforma a maneira com que enxergamos a salvação e transforma a maneira com que nós enxergamos as renúncias. E eu quero perguntar para você, isso parece loucura? Se você segue Jesus, não parece. Porque é isso que o reino fez na sua vida. Para quem segue Jesus, isso é bênção. Mas eu quero te perguntar novamente, de que lado você está? Você participa desse reino? Para você isso pareceu loucura ou não? Se pareceu loucura, eu quero orar por você. Orar para que você se renda a Jesus. Para que você, como criança, deseje ouvir o que Ele tem a dizer e renuncie a tudo que esse mundo tem para te oferecer, para poder estar aos pés dEle. Vamos orar. Senhor Jesus, não há poder nenhum em nós para amolecer corações endurecidos, para convencer as pessoas daquilo que o reino significa. Não temos capacidade nem de produzir isso em nós mesmos, quanto mais nos outros. Por isso a minha oração nessa noite, Senhor, é que para aqueles que já te seguem, essas verdades que acabamos de refletir transformem a maneira com que essas pessoas se comportam nesse mundo. Que elas representem o teu reino onde quer que estejam, através dos seus lares, através de como tratam o seu cônjuge, através de como tratam seus filhos, através de como lidam com o dinheiro, através de como falam sobre a salvação, através de como eles dizem para as pessoas o que é renunciar tudo e seguir Jesus. Eu oro para que o Senhor use os discípulos teus nesse local, para impactar onde quer que eles estejam, Senhor. Que a vontade do Senhor seja feita na terra como já é feita no céu, e seja feita na terra através das nossas vidas, Senhor. Vidas quebradas, humilhadas, vidas que se aproximam do Senhor como crianças, humildes, dispostas a aprender aos teus pés. E eu oro, Senhor, por aqueles que estão ouvindo, seja aqui presente, seja um dia ouvindo pela internet, e não tenham entendido ainda o que é seguir Jesus, não tenham interesse ainda nas coisas do reino. Eu oro para que o teu Espírito quebrante esses corações, eu oro para que o Senhor desperte e mostre a luz para essas pessoas. Oro para que a sua luz resplandeça nas trevas e as chame para ti, as atraia para ti. Eu oro, Senhor, para que o Senhor, com o seu doce aroma, o seu belíssimo perfume, o Senhor atraia essas pessoas até o Senhor, que elas não consigam dormir em paz, até se render aos pés de Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor mostre para elas o que é o reino de Deus, para que elas tenham transformação interna, para que elas nasçam de novo, Senhor. Porque para nós é impossível produzir isso, mas para o Senhor tudo é possível. Então eu oro para que o Senhor converta pessoas, Deus. Oramos assim no seu nome, Jesus. Gratos pela tua palavra. Amém.